Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje nós falaremos de um ganhador do Prêmio Nobel, mais um, né? Comentamos esses dias o John Fosse. Hoje falaremos do ganhador de 2002, o Imre Kertész. Você conhece o Imre Kertész? Duvido bastante, ele não é muito conhecido por aqui. Mas se você conhece, deixa aí, que eu vou ficar muito feliz. O livro em questão, né, a novelinha aqui, é o Liquidação, publicado originalmente na Hungria em 2003 e aqui no Brasil em 2005. Até que não demorou tanto para sair. Né? Pelo que eu pesquisei, já é um livro fora de catálogo, mas você encontra ele fácil nos sebos da vida. O meu encontrei em sebo. Ele tem outras coisas publicadas aqui, mas acho que quase tudo fora de catálogo. Na Amazon aqui eu achei um livrinho só que dá para comprar e tal. Mas sobre o que nós estamos falando aqui nessa novelinha com as suas 100 páginas. Um livro curto, né? Rápido, mas aquela coisa extremamente densa, profunda, desesperançosa, mas isso tudo eu quero falar daqui a pouco, as razões dessa profundidade, dessa desesperança que está aqui permeada nessas páginas. Estamos aqui lendo um manuscrito, né? Amargo, que é o personagem narrador aqui, o nosso protagonista, ele recebe um manuscrito chamado Liquidação, e nesse manuscrito é uma peça de teatro de um autor amigo dos personagens ali, né, que estavam ali na editora, que tem um manuscrito em mãos, de um autor chamado B, letra B, ponto. O B, ele tinha acabado de se matar, depois de muito tempo sofrendo de algumas questões. Dentre elas, né, a questão primeira, que nós vamos descobrir mais ao final, o vício em morfina. Depois, no decorrer da novela, a gente descobre que o B, ele é um sobrevivente de Auschwitz. Então isso aí já pesa bastante. Para além desses detalhes, o livro, ele vira uma peça, né? Essa peça de teatro chamada Liquidação, que dá título ao livro, é como se fosse um texto dentro de um texto. Quando você começa a ler a peça de teatro que vai sendo narrada aqui, né, discutida a partir do Amargo com as outras pessoas que conviviam também com B e o conheciam como um intelectual, uma pessoa importante ali no meio e tal, a peça vai narrando o que está acontecendo com eles naquele momento. Você fala, uai, peraí, que loucura é essa? E aí, aos poucos, você vai compreendendo o porquê disso. Né? É um recurso meio bobo, assim, mas você começa a entender o porquê que o B, ele meio que prevê o que vai acontecer. Para isso tudo, a gente tem que entender algumas coisinhas. O romance húngaro, ele se passa ali já no início dos anos 90, né, o Liquidação, a peça de teatro é publicada nesse momento. Porém, o que estava acontecendo na Hungria nesse momento? Eles tinham acabado de sair do fardo, né, soviético. Anos antes, décadas antes, a Hungria estava sob o fardo dos nazistas. O próprio B, um dos personagens aqui, né, a pessoa que está sendo investigada, que está tentando ser compreendida, ele é uma criança que nasce em Auschwitz, né, o campo de concentração nazista. Nisso tudo vai sendo o pano de fundo histórico dessa peça de teatro. Preste atenção nesse nome, Liquidação. E o grande ponto aqui, a discussão primeira é possível, né, fazer literatura depois de Auschwitz? Ponto 1. Né, primeira pergunta. Quando você vai lendo o romance, você começa a perceber que os personagens, eles estão meio perdidos. Não que eles não saibam o que eles estão fazendo, não que a vida está sem sentido, mas eles estão meio perdidos no que fazer de si, né, consigo mesmo. O ponto que eu quero traçar aqui com vocês é um país que passou tanto tempo subjugado a regimes totalitários, quando liberto, o que ele dá ao seu povo? Liberdade. Mas o que você faz com essa liberdade?
Porque quando você estava lá vivendo num regime totalitário, estar vivo e almejar a liberdade dava um sentido à existência o tempo todo. Mas quando essa liberdade chega e esse estar vivo já não é uma ameaça, né, vamos dizer assim, se você já não está sofrendo ameaça por viver apenas, por pensar outras coisas, por ser diferente e tal, o que eu faço? Qual o sentido da minha vida a partir de agora? Então esses personagens, eles estão nesse espaço do que fazer de si. E o romance, né, a peça de teatro, perdão, que dá título ao livro mais uma vez, ele prevê essa dificuldade de se encontrar. E aí tem talvez assim, o tchan do livro, é compreender que o autoconhecimento, né, ter ciência de si mesmo, é um fardo. Porque quando você tem noção da sua própria existência, né, quando você não tem que lutar com algo mais pesado, né, com um estado totalitário, num campo de concentração, etc., quando você está só consigo mesmo, o que você faz? É o grande mal. E essas reflexões são trazidas pelo manuscrito do B. E o Amargo, né, o cara que está lendo o manuscrito ali, ele quer entender por que o B se mata. O que tinha nesse dramaturgo, né, nesse filósofo, nesse pensador, que era tão instigante, que o levou à morte? Aí, aos poucos, a gente vai compreendendo, né, que o mundo pós-Auschwitz, em 1945, o mundo pós-soviético, o mundo pós-União Soviética, ele é um mundo quase impossível para esses personagens. Porque, a partir do momento, aí vem uma discussão que eu acho que ela é extremamente importante. Porque pensem comigo, se você passa pela experiência de Auschwitz, o que é a sua vida depois disso? Você pode responder de maneira bem simples, poxa, a experiência que eu tenho, eu acredito que a experiência que eles teriam é de viver a liberdade, de ser feliz, de aproveitar tudo aquilo que eles têm oportunidade agora, de sair de um campo de concentração. Mas o B joga na nossa cara que isso é impossível. Que a humanidade que ele tinha ficou em Auschwitz. E esse é um tropo que vem em várias obras do Millet. Porque ele é um húngaro, ele, aos 15 anos, foi para Auschwitz, né, foi trancafiado lá, depois foi para outro campo, que eu já esqueci o nome, mas ele passa pela experiência. E aí quando você vai no Primo Levi lá, no É Isto um Homem, um outro livro, né, já um diário de Auschwitz, né, recontando e rememorando, você entende um pouco o que está acontecendo aqui. Há uma desumanização tão profunda naquelas pessoas que estavam trancafiadas em Auschwitz, nos judeus principalmente, que estavam ali, né, a maioria dos que foram exterminados. Há uma desumanização em Auschwitz que tira deles a possibilidade total de viver. Mesmo que eles continuem vivos para sempre, né, por muitas décadas depois, mesmo que eles consigam a liberdade. E o B, ele é esse sujeito, ele se nega a viver, porque ele acha que isso é o próprio pecado. Eu não posso sentir nada porque eu ainda estou preso àquele passado. A ideia toda do livro é desse passado que está presente o tempo todo. Como romper com isso? É impossível. É impossível. Feliz é aquele que fez as pazes com o seu passado. Feliz é aquele, ou viver é aquele, né, que é aquele que sabe viver, é quem superou o passado. Quem passou por Auschwitz, quem passou pela União Soviética, quem passou pelo nazismo, está fadado a estar preso a esse passado. E essa é uma questão muito importante. Porque a partir do momento que o B se mata, ele não se mata para provar um ponto. A gente pode compreender isso. Ele tira a sua própria vida por uma razão muito simples. Ele nunca viveu. Então não fazia sentido ele ter esse teatro. É uma peça de teatro chamada Liquidação. O B fala algumas vezes aqui que a única forma que você pode encontrar um sentido pós-Auschwitz é na literatura.
nós nos cercamos o tempo inteiro de literatura ou de leituras para mascarar esses demônios internos. Aí eu dizia para vocês lá no começo do vídeo que é uma obra de desesperança. Porque se nós pensarmos no mundo atual, né, no nosso mundo contemporâneo, 2024, de 19, nós teremos à nossa volta guerras, Israel, Hamas, questões de Palestina. E pensem, nós estamos o tempo todo cercados de literatura e leitura também. Aquela realidade da guerra, ela pode ser compreendida por cada um de nós da forma mais completa possível, mas ela não é a experiência própria da guerra. Auschwitz é indecifrável. Entende? Viver no regime socialista soviético é de alguma forma também indecifrável. Não há como transpor a barreira da compreensão real. Então o que nos resta? Se nós não conseguiremos, de acordo com Mihê, de acordo com B, se nós jamais conseguiremos chegar ao âmago da compreensão, o que nos resta? Qual é o próximo passo? Não há. Simplesmente não há. Não nos resta nada. E aí, respondendo ao Agamben, né, o que restou de Auschwitz? O B responderia: nada. Esses que sobreviveram não são nada. Porque o que eles eram ficou em Auschwitz. Uma das cenas mais impactantes aqui é quando uma ex-mulher do B visita Auschwitz como uma turista, e quando ela chega lá, tem uns batedores de carteira, porque os turistas ficam emocionados, choram e tudo, as pessoas ficam naquele sentimentalismo ali, né, no campo de concentração, visitando, vendo museus, cabelos, os sapatos, as roupas listradas, e aí tem uma galera que se aproveita desse momento para roubar carteiras. Um guia fala para ela, toma cuidado com a carteira, porque isso acontece aqui. Então pensem, Auschwitz não é nada. Não representa mais nada nesse sentido. Essa cena, para mim, ela é extremamente complexa. Isso não quer dizer, obviamente, que se Auschwitz não significa nada, que nós devemos deixá-lo de lado, superá-lo. Não é isso. Pelo contrário, ele é indecifrável, mas ele é verdadeiro. Ele está aqui ainda. Nós não temos condições ainda, e espero que essa condição não chegue, de romper com esse passado. Ele é presente, mas só porque ele está presente não quer dizer que nós o compreendamos de forma profunda e real. Isso aqui, toda essa reflexãozinha, em 100 páginas. O livro, ele tem passagens memoráveis. O B, toda vez que ele abre a boca, assim, que ele vai conversar, ou que alguma parte do manuscrito dele é lido, né, pelos personagens, pelo Amargo principalmente, você fica, putz, que é isso? Né? Um exemplo, se eu lembrar aqui, ele fala que uma das condições do autoconhecimento é a própria catástrofe. Porque a partir do momento que você olha para si, que você não tem mais razão de lutar pela sua vida, porque você vive no regime totalitário, porque você está dentro de campo de concentração, que você olha para si e você reconhece que você é um cara qualquer, um medíocre, né, que tem coisas boas e tem coisas ruins, tem defeitos e tem algumas virtudes, sei lá, inevitavelmente você vai ser levado à catástrofe. Que você percebe a sua pequenez, você percebe a sua solidão, você percebe vários traços de personalidade e de condição de vida que vão te jogar para baixo. Numa situação, aí sim, de queda. Quem tiver a oportunidade, leia o Kertz.
leia essa pequena novelinha, o Liquidação, porque essa discussão sobre a linguagem pós-Auschwitz, pós-nazismo, eu tenho que parar comigo, isso eu já discuti lá no Karlov Knausgaard, lá, né, no fim, volume 6, da minha luta, da série dele, eu tenho que parar comigo que eu nasci em 86, eu já dou aula pra gente que nasceu em 2005, sei lá, 2007, por aí, 2005, acho. Pensem, 2005, eu de 86, Auschwitz terminou em 45. O que é Auschwitz hoje? Pra essa galera que tá nascendo agora. O que é esse passado? Fotos num livro didático? Cenas de um filme? Tornar a vida um teatro de representações apenas? Para tentar passar um pouco desse passado? Desse mundo grotesco? Ou pelo contrário, essas pessoas que estão hoje, né, começando a ter consciência histórica, vamos dizer assim, de uma história geral, né, de que o mundo não nasceu com elas, mas que existe um mundo anterior, que esse mundo é composto por várias coisas, de cultura, história, etc e tal. O que vai ser Auschwitz para eles? Para essas pessoas? Será que eles também terão, de alguma forma, ao visitar, né, o Museu Aberto de Auschwitz, hoje o Museu Aberto, pense nisso, será que eles terão alguma condição de entender, de compreender? E por que eu trago essa questão? Pensem, a questão Israel-Palestina, Israel-Hamas, ela tem deixado algumas pontas soltas interessantes sobre a possibilidade de resposta que eu estou trazendo aqui dessa pergunta. Se você vai lá e escuta o que os judeus têm a dizer do conflito, os que são favoráveis, obviamente, e você escuta o lado que é contra ou que está favorável à Palestina, vamos dizer assim, você percebe que se o Kurtz fosse vivo, se eu não me engano ele morreu em 2016, 18, não lembro, se o Kurtz fosse vivo, ele olharia para aquilo, ou o B, o personagem aqui, olharia para essa discussão e falar: o que restou de Auschwitz? Nada, permaneceu indecifrável. Aí aquela pergunta, nós aprendemos alguma coisa? Aí o Homer Simpson responderia: eu não aprendi nada. Com experiência. Eu não aprendi nada. As únicas pessoas que foram capazes de ter alguma noção, elas já estão perecendo pela idade. Os sobreviventes. Só quem sobreviveu sabe. Então, quando o Amargo vai atrás para investigar as razões que levaram o B a cometer o ato final, né, viciado em morfina, ele sofre uma overdose de morfina, fica meio no ar, mas parece que é isso. Quando o Amargo vai atrás, ele entende um pouco isso. O que ele entende? Que o B, ele era Auschwitz. Ele nunca deixou de ser Auschwitz. Era parte dele. Inclusive a ex-mulher dele aqui, a Judith, olha o nome. A Judith, ela fala: eu me casei, o meu noivo era Auschwitz. O B é Auschwitz. Ele se colocou o tempo todo como representante de si, para si, não para o mundo, não está nem aí com o mundo, do que de um sobrevivente. Eu sou Auschwitz. É fantástico, vale a pena, porque é um livro que traz muitas reflexões interessantes sobre nós, sobre o nosso modelo de vida capitalista aqui de consumo, do que nós estamos nos cercando o tempo inteiro, de qual experiência fatídica nós estamos nos escondendo. Consumir, viver numa União Soviética, num regime totalitário, estar preso a Auschwitz. Eu não estou comparando que o consumismo seja Auschwitz, que o consumismo seja a União Soviética. Não. Só estou dizendo que o nosso modelo de vida contemporâneo,
ele está muito distante de uma experiência totalitária. Porém, aqueles que viveram a experiência totalitária, como que eles perceberam essa experiência? Como eu disse, é indecifrável. Jamais entenderemos o que é Auschwitz. É apenas respeito e compreensão. Porque só compreende o que é Auschwitz, ou compreendeu, aqueles que saíram de lá. E essas pessoas estão, né, devido à idade avançada e todo, e outras questões também, elas estão deixando de existir. E a experiência do mundo pós-Auschwitz, pós essas pessoas que viveram, ela está fadada a ser outra coisa. A ser liquidada. Muito obrigado.